não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Me alimentar e te adorar é o que sustenta a vida. De fé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim e te adorar é o que sustenta a vida. De fé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Bom, amado, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus, né? Começando aqui mais essa manhã abençoada com a palavra de Deus. Vamos trazer aqui mais uma mensagem, a meditação do livro de João, livro de Mateus, capítulo 4. Vamos meditar essa palavra hoje. Eu quero aqui nesta manhã, amados, agradecer a Deus, né? Estar aqui na presença dele, ouvindo esse louvor maravilhoso, né? Que fala sobre o deserto. Para que você aí que está no deserto também, né? Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, que o Senhor possa te preparar, te dar força, fé, né? Paciência, né? A força do Espírito Santo, para que você possa permanecer firme, né? Diante de tudo que estamos vivendo nessa nação e no mundo inteiro, né? Vamos aqui hoje meditar o livro de Mateus. Vou pegar aqui a Bíblia, mas já está aqui aberto, né? No livro de Mateus, capítulo 4. E como aí o louvor falava do deserto, né? Fala do deserto. E justamente nesse capítulo fala sobre Jesus quando ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Onde Jesus ficou 40 dias, né? Ali sendo preparado para começar o seu ministério de pregar o reino de Deus, né, a toda criatura. Vamos começar aqui. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então aqui você vê que Jesus, ele foi conduzido em espírito para o deserto. Em espírito. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador então se aproximou dele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha só. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então aqui, amados, nós tivemos 4 primeiros versículos, Jesus sendo levado em espírito para o deserto. No entanto, nesse tempo ele estava jejuando durante 40 dias. 40 dias, 40 noites, sem comer nada. Durante 40 dias e 40 noites. Então, muitas vezes, quando você vai fazer um jejum com um propósito, para que Deus venha realizar um propósito na sua vida, e quando você faz esse jejum, a primeira coisa que o inimigo vem é te oferecer. Você faz um jejum, o cara vem e te oferece um café da manhã, o outro vem e te oferece, tem um negócio bem gostoso que você gosta. O diabo sabe, irmãos. O diabo sabe aquilo que você gosta de comer. A primeira coisa que ele vem oferecer é aquilo que você mais gosta. É a mesma coisa, irmãos. Quando você vai fazer um propósito, um jejum, algum propósito, seja para a sua vida espiritual, seja para a sua saúde, ou seja para a sua vida financeira, para que Deus possa abrir uma porta de trabalho, né? Então, o inimigo ele sempre vem te oferecer. Quando você vai fazer o propósito, é assim a mesma coisa. Foi Jesus também, passou por isso. Jesus ele foi tentado 40 dias e 40 noites, sendo preparado para iniciar o ministério dele. E hoje é a mesma coisa, irmãos. Se você hoje vai querer começar um ministério, você tem que estar preparado. Você tem que ser preparado. Você tem que jejuar, você tem que buscar o Senhor. Adorar, não só adorar em espírito, em verdade, mas jejuar também. É importante o jejum para você se preparar espiritualmente para com o que você vai lidar. Então, qualquer ministério hoje que uma pessoa vai começar, ele tem que se preparar. Não basta ser só crente, eu me batizei, já sou batizado. Sim, você escolheu seguir a Cristo. Porque a palavra diz, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas se você for querer exercer um ministério, você tem que se preparar. Sem a gente se preparar, você não consegue exercer um ministério. Porque a opressão espiritual ela é muito grande. Entendeu? O inimigo ele não brinca. A opressão espiritual é muito grande. Então a gente tem que estar sempre em espírito de oração, sempre se puder jejuar. Por quê? Que é o que te fortalece para você resistir ao mal, resistir ao pecado, né? Resistir, senão você não consegue resistir, né? Como diz, né? Quando jejua você está matando a carne e fortalecendo o espírito. Então nesse caso aqui Jesus ficou 40 dias, passou 40 dias para ele ficar completamente preparado, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Então Jesus ele foi preparado. Olha só, o próprio Jesus, hein? Porque Jesus ele estava aqui como carne no meio de nós. Ele estava aqui em carne. Se fez carne como nós. Então Jesus também ia ser tentado. Então para ele enfrentar o inimigo, ele tinha que estar o quê? Preparado. Por mais que ele era o Filho de Deus, ele tinha que estar preparado para o que vai enfrentar. É a mesma coisa a gente, amados. Se a gente quer ganhar as guerras espirituais para salvar as almas, na nossa família, parentes ou amigos, a gente tem que estar preparado para o que a gente vai enfrentar.
Que não vai ser somente pequenos demônios simples, não. Vai ser espíritos, principados, forças malignas, principados. Né? Você pode ver que cada nação serve um principado. E enfrentar um sistema, enfrentar um principado não é fácil, é guerra. É uma guerra espiritual. É o que o Brasil está passando hoje. Uma guerra espiritual. Então, quando não tiver um avivamento, um grande avivamento, em jejum, oração e clamor, enquanto a igreja ela não despertar no grande engano que está acontecendo, então, se o povo de Deus, não jejuar, não buscar a face do Senhor, em arrependimento dos pecados, a gente não vai conseguir derrubar o inimigo. Então é necessário, essa guerra não é na força do braço, não é na força da violência. Como o apóstolo Paulo fala, né? O reino do céu não é tomado à força, né? Nem por força, nem por violência, mas sim pela oração. Porque tem aquele que peleja por nós. A gente não precisa usar a força física. A gente usa o poder da oração e da fé. É assim que a gente vence o inimigo no mundo espiritual. A gente vence o inimigo no mundo espiritual. Porque no carnal não adianta você querer a força do braço que você não vence. As pessoas vão quebrar a cara. Amém? Então vamos continuar aqui. No versículo 5. Então, vamos continuar aqui comentando, né? Os 4 versículos. Você pode ver que Satanás ofereceu para ele que ele transformasse aqueles pães, aquelas pedras em pães. Né? E ele tinha poder. Jesus, se ele quisesse transformar aquela pedra em pães, ele poderia transformar. Ele é o Filho de Deus. Ele tinha poder. Só que aqui, Jesus falou para ele: nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Então, o que a gente come agora vai para o estômago, no estômago, né? Ele mora, ele vai sair. Mas a palavra não, amados. A palavra de Deus, quando você começa, quando você guarda ela no teu coração, nos teus pensamentos, é o que te torna forte. Nem só de pão, mas a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que te fortalece. A palavra que se fez carne no meio de nós. Se tornou semelhante como nós. Né? Então é a palavra, né? É a palavra que fortalece, é uma palavra de Deus. Continuando no versículo 5. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te susterão para que jamais tropece em alguma pedra. Então aqui você vê que Satanás também conhece a Bíblia, conhece a palavra. Você viu o que ele fala aqui? Você viu o que ele fala aqui? Um versículo do Salmo 91. Vamos aqui no Salmo 91. Olha como é que o inimigo, ele conhece a Bíblia também. E ele usa a palavra de Deus. Entendeu? Está aqui, ó. Salmo 91. Versículo do 11 ao 12. Olha o que ele fala: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropecem numa pedra. Então aqui, o diabo usou esse versículo do Salmo 91 para tentar Jesus. E assim também, amados. Muitas vezes, o inimigo ele pode te usar. Ele pode usar uma pessoa com versículos bíblicos para te tentar. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu uma vez no meu trabalho. Vi um rapaz lá, ele sempre pedia uma ajuda para apanhar combustível na moto dele, porque ele fazia obra de Deus. E quando muitas vezes você não está naquele começo, né, aquela caminhada, ainda você não tem aquele discernimento do Espírito, né, você está aprendendo mais a palavra de Deus.
O que acontece? Muitas vezes a gente acaba ajudando, né? 1 litro de gasolina ali, né? Sabe que não vai fazer falta. Só que depois, com o tempo, você vai descobrindo que a pessoa, ela usa a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Aproveita da boa fé das pessoas. Você entendeu, mano? Como é que o inimigo... Tá vendo como é que o devorador vem? O devorador, mas não é o que os pastores pregam lá. Se você não dá o dízimo, o devorador vem e devora. Não. Devoradores são esses que usam da palavra de Deus, usam versículos para te enganar, para tirar aquilo que você tem. É usado pelo diabo para tirar aquilo que você tem. É assim que eles são. É como dizem, filhos do diabo, como Jesus fala, os fariseus. Vocês são filhos do diabo. Vocês servem. Jesus bateu de frente com os fariseus, saduceus. Vocês são filhos do diabo. Se fossem filhos de Abraão, fazeriam as obras de Abraão. Então, Jesus ele batia de frente. Jesus não tinha medo, não tinha papo na língua. Então ele falava com autoridade. É a mesma coisa. Aí o cara chegava, pedia, ia ali no restaurante, pegava uma marmita, aí lá na conveniência do trabalho, pegava um salgado e o povo dava. Aí depois você vai ver o cara tirava a faixinha do braço e saía andando com a moto, com a bicicleta, com a moto. Aí um dia, certo dia, eu comecei a observar. Estranho, os caras toda vez pedem tudo. Aí um dia ele veio com uma bicicleta elétrica, uma moto, outro dia eu veio de carro, eu falei, oxe, tá melhor que a gente. Aí, eu falei, não, tem coisa errada aí. Você vai observando. Aí o cara vê, irmão. Chamando de irmão, hein? Cuidado, viu? Nem todos que dizem irmão são irmãos. Nem todos que dizem irmão são irmãos. É uma coisa que a gente tem que muito vigiar também. Nem todos que dizem irmão são irmãos. Aí o que aconteceu? Ele usou um versículo de Abraão, do pai da fé, que Deus ia usar uma pessoa ali, que ia ajudar ele, não sei o quê. Aí eu peguei e chamei ele e falei, ó, você conhece a palavra mesmo? Então fala assim, assim, assim pra mim. Perguntei um negócio da palavra pra ele. Eu não lembro bem o que foi que eu perguntei, mas... Ele pegou. Ah, é que minha Bíblia não tá aqui. Eu falei, não, mas você conhece a palavra, você vai saber. Fui testar ele para ver se ele conhecia. Que nada, irmão. Amados. Não conhecia nada. Aí começou a embolar. Aí eu falei, rapaz, você toma vergonha na sua cara, para de usar o nome de Deus para ficar tirando as coisas dos outros. Tem que tomar vergonha. Aí manifestou. Você está endemoniado. O demônio é você, rapaz. Em nome de Jesus, sai daqui agora. Até a colega de serviço assustou. Falou assim, nossa, o menino é doido. O que falou pro rapaz? Não, tem que falar. Falei, demônio é você, sai daqui em nome de Jesus. Você tem que dar autoridade. Vazou. Ficou aí uns par de mês sem vir. Agora voltou na maior cara de pau de novo. Mas o mais incrível nisso é as pessoas que ajudam. As pessoas que não discernem, não sabem discernir se a pessoa realmente está precisando ou não. São pessoas usadas pelo maligno. Então nem todos que dizem irmãos são irmãos. A gente tem que ter muito atento hoje em dia. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitos pastores usados também pelo inimigo. Você vê aí, né, muitos pastores sendo usados, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro, fazer campanha, né, de envelope, daquilo. É assim, amados. É assim que funciona. Infelizmente é a realidade de hoje. Usam da palavra de Deus como meio de dinheiro. Aí muitas vezes a gente vem aqui, a gente estuda, a gente busca, se aprofunda, para a gente procurar, a gente aprender mais sobre a palavra de Deus. A gente vem aqui compartilhar para que outras pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Sem interesse, não tem fins lucrativos aqui. Aqui ninguém ganha nada. A gente faz para que todos conheçam a palavra. Conheçam o Evangelho. E muitas vezes muitos usam
para outros fins. Não para ajudar as pessoas a mudar a sua vida espiritual, orientá-las dentro da palavra. Porque em Mateus 10, 18 fala, né? Expulsai demônios, curar enfermos. De graça recebeste, de graça deve dar. Então o Evangelho é gratuito. É dom de Deus. É de graça. Não é para ser usado como um fim de ganhar dinheiro. Infelizmente, o inimigo tem usado essas estratégias para tirar daquele... Agora você usar aqui o Evangelho para outros fins, ajudar as pessoas espiritualmente, a crescer espiritualmente, é como diz a palavra, né? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então quando você faz por amor ao Evangelho, não faz por interesse, por amor à palavra, para ajudar as almas, o que acontece? Vai vir as consequências depois, porque você está fazendo a vontade de Deus. É claro que tudo que você precisar depois, Deus vai te prover. E a gente não precisa nem ficar pedindo, que Deus já sabe as nossas necessidades. Sabe a necessidade de cada um. Deus provê. Deus não deixa faltar o necessário do ser humano. Então, é como diz a palavra, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O resto ele acrescenta. Você entendeu? Ele acrescenta. Ele vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, você vai fazer assim, 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 e você vai mudar a sua situação. Então não é necessário a pessoa usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Infelizmente hoje, muitos pastores pegam no fim de semana seus dízimos, aí no dia da semana dorme até mais tarde, na segunda, aí vai lá no restaurante, às vezes não vai nem comida, come uma marmita, e muitas vezes tem um fiel lá passando por dificuldades. Então, se fosse seguir conforme a lei, conforme a palavra, o dízimo era usado para quem? Levitas, os órfãos, as viúvas, os peregrinos. Era isso que era servir os dízimos. Não era para se beneficiar a eles, era para ajudar os órfãos, as viúvas, os levitas, os peregrinos, os estrangeiros que chegavam ali, conforme as necessidades de cada pessoa. Então era para não desampare o órfão. Coma do dízimo, mas não desampare o órfão, nem a viúva e nem o levita. Lá em Deuteronômio 14 fala, comei do dízimo, mas não desamparar. Então quer dizer, olha o que era o dízimo. E hoje eles usam a palavra dízimo como forma de meio de ganhar dinheiro. É a mesma coisa. Hoje em dia não precisa ser um pastor. Hoje em dia tem pessoas que usam de versículos bíblicos, aí usam o nome de Deus para sair pedindo. Usam o nome de Deus para sair pedindo. Para sair pedindo. Por quê? Porque não quer trabalhar. Em vez de pedir sabedoria para Deus, direção para Deus, para que dê entendimento para mim fazer alguma coisa para mudar a situação, a pessoa prefere pedir. Mas o Senhor vai cobrar isso aí um dia. Diante dele, no dia do juízo, o Senhor fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vai ir ao reino do céu. É fácil usar o nome do Senhor. Então, Mateus 10, 8, de graça recebeste, de graça deve dar. É a mesma coisa, você que está acompanhando, ou que vai ver depois desse vídeo, tudo que você estiver aprendendo a palavra de Deus, use-o para si mesmo, mas também compartilhe para que outros também possam também usufruir dos ensinamentos para crescer, não só espiritualmente, em todas as áreas da vida. Então, não para ganhar dinheiro, mas sim ajudar o próximo. E as pessoas ali, através do conhecimento também, elas vão crescer, então, não só espiritualmente, no sentimental, financeiramente, que a Bíblia também ensina tudo. Em todas as áreas, a Bíblia tem todas as respostas. É por isso que é importante as pessoas buscarem a palavra de Deus e o conhecimento. É como diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e tudo vos será acrescentado. Deus acrescentará. Ele vai prover tudo.
Ele vai te dar direção para você fazer tudo. É assim. É assim que funciona. Mas infelizmente muitas vezes não é assim que a gente vê na realidade, né? Na realidade. Aí, mas é assim, você começa a pregar, o inimigo usa até os animais para tentar atrapalhar, mas tudo bem, né? Está repreendido, né? Não vai atrapalhar a palavra de Deus aqui. Aí continuando aqui, no versículo 6, se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois aqui está escrito aos seus anjos, dará ordem ao respeito, com as mãos se susterão, para que jamais tropece com uma pedra. Contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou Satanás a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha o que ele ofereceu. Se prostrasse diante dele, ele daria todos os reinos do mundo. Olha o que Satanás ofereceu para Jesus. Então, ordenou-lhe então Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus inicia seu ministério. Jesus, entretanto, ouvindo, então aqui foi os 40 dias que Jesus passou. Aí aqui, quando os anjos o serviram, aqui já tinha terminado já os 40 dias, 40 noites que ele passou. Para se preparar para começar o ministério, né? Então aqui no versículo 12 já começa aqui já o ministério, iniciando o ministério dele. Jesus, entretanto, ouvindo que João estava preso, João Batista, né? Ele já tinha sido batizado, voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situado à beira-mar nos confins de Zebulon e Naftali. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Então aqui se cumpriu mais uma profecia, né? Profetizado pelo profeta Isaías. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha aqui. E caminhando junto ao mar da Galiléia, viu Jesus dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram suas redes e seguiram Jesus. Seguindo adiante, viu Jesus outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e os chamou. Eles imediatamente deixaram o barco e seu pai para seguirem a Jesus. E percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. E trouxeram então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e Jesus os curava. E uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia de além do Jordão, seguia Jesus. E aí Jesus seguiu, né, por toda a região, pregando o reino de Deus. Então você vê que Jesus, para iniciar o reino, para iniciar o ministério, ele teve que passar por uma prova. Ele teve que passar pelo deserto,
ser preparado para ele começar ali o propósito de Deus, né? Que é pregar o reino de Deus. Essa é a promessa diante de Deus, né? Que se fez homem no meio de nós, né? Que tornou carne no meio de nós. Pregar o reino de Deus e sua justiça. Então você vê que Jesus, quando começou o ministério, qual o primeiro momento que ele começou a pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. E hoje a gente repete a mesma coisa. É tempo de arrependimento, porque Jesus está às portas. Jesus está próximo de voltar, na sua segunda vinda gloriosa. Um tempo atrás, pregando numa cidade vizinha, numa praça, aqui em Araçatuba, o senhor falou: Jesus já está aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Qual Jesus? Será que é o Jesus das Escrituras ou o Jesus, o falso Cristo, né? A gente tem que vigiar, né? Tem que ter muito cuidado, né? Será que é o Jesus que está nas Escrituras ou é o Jesus do sistema, né? O anticristo? Jesus, onde Jesus habita? Onde o Espírito Santo habita? No coração do homem. O Espírito Santo. Então o reino de Deus começa dentro de cada um de nós, nossas ações, nossas atitudes. Então aqui, o reino do céu já veio sendo pregado desde o início do ministério de Jesus. Já vem sendo pregado. Só que infelizmente com o tempo, o passar dos tempos, essas igrejas, templos foram acabando saindo fora, né, das doutrinas de Jesus. Muitas igrejas hoje se corromperam, né? É onde existem as cartas das igrejas, né? As 7 cartas da igreja da Ásia, que João fala no Apocalipse, exortando as igrejas, né? Chamando a atenção delas para que arrependessem. Então você vê que Jesus, ele está às portas. Os sinais que Jesus profetizou em Mateus 24, profetizado por profetas também, Daniel falando sobre o fim dos tempos, capítulo 12, livro de Apocalipse, que estamos vivendo. Então toda a palavra de Deus ela vem se cumprindo, as profecias vão se cumprindo, aos poucos vão se cumprindo. Então a gente tem que estar preparado para o grande dia que o Senhor vir sobre as nuvens com grande poder e glória, onde todo joelho vai se dobrar. Só que antes da volta gloriosa de Jesus, vem a apostasia, vem o esfriamento da fé, a falta de amor ao próximo. E é o que nós estamos vivendo hoje. O Brasil não é o mundo dividido, as pessoas, né, divisão, né, as guerras, as pestes, enfermidades, doenças, tudo que está acontecendo, Jesus profetizou. Só que ele fala, né, não ficarem preocupados e abalados, pois eu venci o mundo. No mundo tereis aflições e angústias, mas eu venci o mundo. Então Jesus nos chama hoje ainda. Arrependei-vos. Agora é arrependei-vos, porque Jesus está voltando. O reino dos céus está próximo. Porque Jesus, a promessa de Jesus, no reino, é a nova Jerusalém celestial, que vai descer no meio de nós. Então, Deus vai tirar somente a igreja. Deus vai guardar somente aqueles que creram nele, esperam a salvação nele. E hoje muitas vezes as pessoas colocam a salvação em homens, esperando em Bolsonaro, esperando em Lula, esperando em fulano. Homens são falhos. Homem nunca vai trazer a solução. E fora um que vai se passar por Deus, que vai se passar por Cristo. Ou seja, ele já vem se passando. É como isso, um Jesus da religião. Um Jesus religioso. Jesus não fundou nenhuma religião, ele não fundou nenhum templo. Porque Deus não habita em nada feito por mãos humanas.
Deus habita em cada um de nós. Então, você vê que as coisas estão acontecendo. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo. O espírito do anticristo está aí, agindo, operando, levando as pessoas ao engano. Ele está usando tanta política, usando a religião, criando o próprio inimigo, criando caos. Jesus deixou claro que o reino dele não é deste mundo. No entanto, que ele não se prostrou diante de Satanás. Não se prostrou diante dele, não aceitou. Você vê que Satanás, aqui no Mateus 4, ofereceu todos os reinos do mundo. E ele não se prostrou. Então quem comanda hoje? Eu sei que o Pai que está lá em cima no céu sabe de tudo que está acontecendo aqui. Sabe de tudo que está acontecendo. Ah, mas por que Deus não intervém? Porque é necessário que as palavras, as profecias aconteçam. Se você for lá em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 9 e 10. Não, versículo 9 ao 12. Aqui, ó. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas ilusórias, com todas as artimanhas de engano, provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que poderia salvar. E por esse motivo Deus envia uma espécie de poder sedutor. Ou seja, Deus permite o espírito do engano agir, né? A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, é bíblico, né? O Senhor fala, ele deixa ali. Mas por que Deus está lá em cima, vê tudo e não faz, né? Porque ele permite que o espírito do engano. Porque esse mundo de hoje que nós vivemos é do maligno. O sistema que nós vivemos é uma Babilônia. Agora vai ser de uma forma universal. De controle, né? Controle populacional, redução populacional, que é a famosa nova ordem mundial. É toda a estratégia do inimigo. Vamos criar um caos. Aí reúne todos os líderes das nações, governantes, né? Presidentes, e ele dá ordem, ó, você vai fazer isso, e tem que obedecer. Ai dele se não obedecer. É tirado fora do jogo. Pode ver hoje na política. Como é que funciona hoje a política? Se você não participar do jogo sujo deles, você não fica lá dentro. Você não consegue ficar. Quem é justo, quem anda com o Senhor, quem teme a Deus, quando ele entra no meio da política, quando ele começa a ver a sujeira, ou ele sai fora, ou os caras falam, ou você participa, ou você é fora. Por isso que muitos políticos morrem hoje aí. Muitas vezes falam que foi acidente, quando começa a falar demais, quando começa a abrir a boca demais. É assim que funciona, irmãos. Por quê? Porque existe uma ordem lá de fora. Quem controla hoje a economia, o sistema, é os senhores deste mundo. E os senhores deste mundo servem a quem? A Deus que não é. Eles servem ao Deus deste século, né? O anticristo. Ele tem controle político, econômico. Você pode ver por que há tanta miséria. Por que há tanta desigualdade, tanta injustiça no mundo. Por quê? Porque o engano, ele usa as artimanhas dele. Ele mesmo cria esse caos. Cria, né, as enfermidades, as doenças e os vírus. Depois vem querendo pôr essas vacinas no povo. Então, é toda espécie de engano. Sedutor. Ele usa toda espécie de engano.
Aí depois, agora no final dos tempos, o que ele vai fazer? O anticristo? Ele vai vir como um cordeirinho. Ele vai vir como uma ovelhinha, bonzinho. Né? Vou criar o caos. Vou criar uma bagunça aqui no mundo. Vou bagunçar aqui. Depois eu vou vir com justiça, com paz, prosperidade, segurança. É o que muitos almejam. Né? Quem que não quer hoje viver em paz, ter segurança? Quem que não quer isso? Mas Jesus fala em Mateus 24, quando falar de paz e segurança, haverá repentina destruição. Olha aí. Jesus havia alertado. E hoje Jesus está te alertando. Então não creia nesse engano. Não creia nesse todo esse sistema que está sendo criado. Esta agenda, amados. Se você estudar no livro lá de Baviera, na época de Baviera, tem um livro aqui que fala. Essa agenda eles tentaram implementar na época, mas não conseguiram atingir seu propósito. Satanistas, Illuminatis, a maçonaria envolvida, todo esse sistema que serve o diabo, o pai da mentira, o enganador. Aí hoje ele usa o entretenimento, distração, filmes, séries, desenhos. Vai usando. Até o meio gospel, né? Indústria, né? Indústria gospel. Dinheiro, entendeu? Começa a questão do dinheiro. Então, olha como é que o inimigo ele usa toda a artimanha para enganar. Mas as pessoas não têm coragem de pegar uma Bíblia para estudar. Então ele está usando toda a estratégia. Ou está usando a palavra de Deus. Esse tempo atrás eu vi um vídeo de um canal, um pastor, o bispo William Santana, ele falando na igreja que ele abriu uma favela, um lugar muito remoto, de muita violência, droga, que hoje melhorou aquele local devido à palavra de Deus sendo pregada ali, né? Pregando o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele falou que teve um cara que veio todo engravatado, bonitinho, conhecendo a Bíblia, para poder pregar lá no meio. Depois, com o tempo, Deus foi mostrando para ele que ele servia a Satanás. Era satanista. Não era um meio satanista, era satanista. Entendeu? Eles vêm com aparência. Vem com aparência bonita, atraente aos olhos. Vê como é que o inimigo é? Vem engravatadinho, bonitinho. Olha, começa tudo engravatadinho, bonitinho. Tá? Aí pega e usa a Bíblia. Conhece, tem curso de teologia, escatologia, tem tudo. E vai. E entra no meio. Aí muitas vezes a igreja não sabe. Por isso que hoje em dia, dentro das religiões, das igrejas, principalmente dessas grandes denominações, está infiltrado o espírito do anticristo. Eu, numa cidade aqui, Mirandópolis, uma vez fui fazer um evangelismo com o irmão, dentro da igreja, o nome da Maria, um símbolo da maçonaria. E os fiéis não percebem. Então, quer dizer, ele vai infiltrando e as pessoas não estão percebendo. Aí ele vem colocando doutrinas de homens, ordenanças humanas. Sendo que o Evangelho de Cristo é simples. Jesus simplificou para a gente, para que todos tivessem acesso ao reino de Deus. Aí vai infiltrando. E você tem que tomar muito cuidado. Aí você está num grupo de amigos, estudando a palavra, ali aprendendo, né? Não precisa ter curso de teologia e escatologia. Ali orando juntos, buscando ao Senhor em oração, pedindo direção para dar entendimento. Né? Toma cuidado. Pode pessoas entrar no meio. Pessoas que dizem ser de Deus não tem nada de Deus. Aí vai lá, começa a criar conversinha, confusão, joga um contra o outro. É assim que funciona. Você cria divisão. Você entendeu? Começa a criar divisão ali. Aí dispersa. Aí começa a despertar as ovelhas. Ou seja, vem um lobo, né? E arrebata as ovelhas.
Aí o pastor, que é um mercenário, né, que só vive do evangelho por meio de dinheiro, em vez de cuidar das ovelhas, as ovelhas acabam sendo dispersas. Por quê? Porque não dá vida pelas ovelhas. Assim como Jesus. Jesus, ele deu a vida por todos nós. Por isso que o próprio Senhor fala: eu buscarei as minhas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz e elas me seguirão. Jesus está te chamando hoje. Ouve a voz do Senhor. Começa a ler a palavra, a meditar. Começa a buscar o Senhor no Espírito. Começa a ler. Busca mesmo. Busca, lê, medita. Pede ao Senhor direção. O Senhor me mostra a palavra. Me dá direção na minha vida. O Espírito Santo de Deus vai te guiar. Deixa Deus guiar você através do Espírito, através da palavra. Por isso é importante as pessoas estudarem as Escrituras. Se puder reunir com mais 2 ou 3, 4 aí da família, ou algum amigo ou outro, quem tem interesse, vamos. A gente vê como é que Deus vai. O Espírito Santo vai guiar. Porque infelizmente hoje muitos, não vou generalizar que são todos, mas tem muitos pastores que são mercenários da fé. São empresários da fé. Jesus fala: eu mesmo tratarei das minhas ovelhas. Eu mesmo a tratarei, cuidarei e ouvirão a minha voz. E assim, o próprio Senhor vai trazer de volta as suas ovelhas. Por causa desses maus pastores, mercenários da fé e empresários da fé. Levando muitos à perdição. Porque o verdadeiro evangelho, o que acontece? Você é perseguido, você é odiado. Quando você prega a verdade para alguém, você tem que abandonar essa idolatria. Se você não abandonar, você vai perecer. Vai perecer, falando mal da minha santa. Santa onde, mano? Por trás de uma imagem age um espírito de engano, age um espírito de prostituição. Está em Oséias 4:12. Aí você vai falar da idolatria, da imagem. Não. Aí você fala do outro: rapaz, você que fica pregando só prosperidade aí, riqueza. Rapaz, o Senhor vai cobrar você diante do dia. Mas a Bíblia fala de provar o Senhor. Provar o Senhor. A maior prova de amor, a maior prova foi quando o Senhor se fez homem no meio de nós. É a maior revelação. A prova de amor. Tem que provar Deus ainda. Lembra que a Caim não queria provar o Senhor? Aí Isaías falou: eis que o Senhor mandará a paciência dos homens. Queria provar a paciência dos homens, é provar a paciência de Deus ainda. Aí Isaías fala, que Deus enviaria, daria um sinal, uma virgem daria a luz ao filho, que se chamaria Emmanuel, Deus conosco, que é Jesus Cristo, que fez homem no meio de nós, tornou carne no meio de nós. Então você vê como que é esperto de engano. Então, você vai falar a verdade, os caras não gostam. Você vai pregar dos maus pastores, se você pregar numa praça e tiver muitos pastores, vai começar a pregar lá João 10. Esse aqui eu acho que é 34 ou 36, que fala dos pastores maus também. O povo fica bravo. O pastor já fica tudo. É por quê? Tá despertando o povo. Você começa a despertar o povo, os caras vão pensar: olha o pastor lá, faz isso. Você acha que não vão ficar bravos? É assim que funciona. A verdade incomoda. Então, evangelho é isso. Quando você está pregando a verdade e está incomodando, é que está no caminho certo. Agora, se você prega um evangelho que não incomoda, se você prega contra o pecado e não incomoda, e se você pregar o evangelho que não incomoda, cuidado. O verdadeiro evangelho, ele incomoda. A palavra de Deus, ela vem como espada. Se a pessoa está no pecado, está no erro, quando você fala do pecado da pessoa, ninguém está aqui para julgar ou apontar o pecado. Mas quando você vai mostrar a pessoa: isso que você faz não agrada o Senhor. Se não se arrepender, vai perecer. Porque você está pregando, exortando com amor para aquela alma não se perder.
Aí a pessoa não gosta. Você está me julgando? Você não é Deus. Mas ninguém é Deus para comer. Mas a palavra de Deus vai julgar. É o próprio Senhor que vai julgar. Ele é o juiz. Assim como ele veio como um cordeiro, ele virá como um leão. Ele vai julgar as nações. Não vai decorrer. Todos serão julgados. Então, você vai falar a verdade, incomoda. Esse dia, em Araçatuba também, pregando na praça, falando da onisciência de Deus e da onisciência do anticristo. Ó, pra você ver como é que as trevas enviam pessoas. Chegou uma mulher, começou a falar lá da vida dela, que o filho dela perdeu o filho. Eu entendo, é dor de uma mãe, a gente entende. Eu orei por ela lá, tá bom. Aí veio outro, aí eu falei que podia guardar um pouquinho pra gente terminar a pregação. Aí a gente fazia oração. A pessoa não quis ouvir a mensagem, mas queria só a bênção. Às vezes a pessoa só quer ler a bênção, mas não quer ouvir a palavra. Aí mais essa, pregando sobre a onisciência de Deus, no Salmo 139, e falando sobre o profeta Jonas, da onisciência de Deus, quando ele estava dentro do peixe, e ele saiu para fora. Deus, ele ouviu a oração dele, o peixe cuspiu ele e ele foi pregar para Nínive, né? Juízo. Então que Deus, através do Espírito, né? Ele é onisciente, né? E dá onisciência do anticristo. Que está usando, né? A política, a religião, está usando a tecnologia. Então, como assim Deus tem a onisciência dele, o anticristo também tem a onisciência dele. Daqui a pouco passou a ambulância, com aquela sirene ligada, para atrapalhar a pregação. Foi incrível. É incrível que hoje. Aí eu falei, normal, né? Acontece, né? Foi um acidente, né? Daqui a pouco, de novo, eu não sei se era a mesma, o SAMU, se era outro. Eu falei, oxe, é incrível, você começa a pregar e é notório isso. Uma vez eu estava pregando aqui na minha cidade, numa esquina de um posto desativado, comecei a pregar o evangelho, nem tinha começado, o louvor já tinha incomodado o inimigo. Um cara veio falar falando que estava som muito alto. Estava atrapalhando ele. Sendo que eu já preguei ele outras vezes. Nesse dia o cachorro manifestou. Aí, porque a mensagem que ele ia ser forte, né? Aí daqui a pouco, chegou o carro de som. Eu falei assim, se fosse carro de som, vocês não mandam parar, né? O cara baixar, né? Foi incrível. Passou um carro de som para atrapalhar. Aí daqui a pouco eu estou aqui, continuando pregando ali a palavra, exortando. Daqui a pouco de novo o carro de som. O mesmo carro de som passou ali 2 vezes. Olha como é que o inimigo usa para tentar atrapalhar a pregação. Você vê como é que funciona o mundo espiritual. É incrível, é assim que funciona. Então, amados, as pessoas muitas vezes não compreendem o que estamos vendo. É uma guerra espiritual que estamos passando. Assim como Jesus passou. Teve 40 dias para se preparar para começar o ministério. E a gente precisa se levantar, mano. Levantar contra o sistema, contra esse engano. A gente não pode baixar a cabeça. Apesar que a palavra de Deus ela tem que ser cumprida, né? Está tudo escrito, a gente não tem que correr, né? As profecias têm que se cumprir. A gente tem que andar em obediência, procurar viver em obediência ao Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos, né? Procurar andar em santidade, né? E viver como Cristo, né? Como Cristo andou. Não somos perfeitos, não somos melhor, maior que ninguém. Mas a gente procurar andar conforme a vontade dele, né? A vontade de Deus. Para que possamos, né? No dia, né? No grande dia, estar na presença dele, né? E participar da vida eterna, né? E ser guardado por ele. Amém? Então, amados, fica aí a reflexão dessa mensagem de hoje, de Mateus capítulo 4. Medite, compartilhe com mais pessoas a palavra, compartilhe o evangelho, para que mais almas sejam alcançadas, né? E despertos, porque para que se arrependam, né? E busquem também a face do Senhor quando se pode. Amém? Então, compartilhe, né? Dê um like aí, para que dê mais alcance, e a palavra de Deus alcance mais almas. Que Deus abençoe quem está ouvindo a mensagem, abençoe a família, né? Abençoe nossas vidas, né? Abençoe também o trabalho, o dia a dia, né? E Deus nos dê força, né? Força, fé, paciência, né? No dia a dia, né? Que a gente lida com as situações no dia a dia. E
coragem, né? Para a gente permanecer firme diante de tudo, né? Até que possamos aguardar o grande dia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua semana e seu dia.